Eu e a ressurreição de Jesus é o título da pregação hoje. Vamos ter como base 1 Coríntios capítulo 15, versículos 12 a 19. Todo o capítulo 15 de 1 Coríntios fala na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, de 12 em diante. Diz assim: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Passagem, contudo, versículo 20, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as premissas dos que dormem, e a passagem segue em frente. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de mais uma vez pregar a Tua palavra para pessoas que já são salvas em Cristo, visando serem edificadas, e para pessoas que necessitam da salvação ainda em Cristo. Que nós possamos hoje deixar claro aqui a importância da ressurreição dentro do plano da salvação que Tu tens preparado para os que seguem a Cristo. É em nome dEle que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Provavelmente, se alguém pedir a um crente em Jesus Cristo que resuma em poucas palavras o plano da salvação, talvez venha apenas a citação da morte de Cristo na cruz para pagar os nossos pecados. Isso aí é certo, mas não estou muito certo que num enunciado realmente bem sucinto, se esse crente iria falar da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Claro que a morte de Cristo na cruz está na base do plano da salvação de Deus, mas não é tudo. Aliás, ele ficou só 3 dias morto, e dias incompletos, de acordo com o costume judeu, eles contavam um pedaço de dia como se fosse um dia inteiro. Então se usa dizer que ele ficou 3 dias morto e depois ressuscitou, mas dias incompletos, tanto o primeiro quanto o terceiro. E depois, o que aconteceu? Ele ressuscitou. E muitas vezes falamos da ressurreição de Cristo quase como de passagem, como um complemento à morte. Ele morreu pelos nossos pecados. E aliás, é bom lembrar, ele ressuscitou também. Mas não é assim para ser como um detalhe ou um complemento à morte dele, não. São muito importantes os efeitos práticos da ressurreição do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. E o próprio papel da ressurreição é fundamental para a nossa salvação. Não é só que é importante, é fundamental.
E hoje eu quero então, partindo deste texto em 1 Coríntios, que aliás Paulo defende com muito vigor e muita lógica a ressurreição de Cristo, eu gostaria de ver alguns efeitos práticos da ressurreição de Cristo na nossa vida. Vamos ver alguns efeitos com base nesse próprio texto e outros em outros textos. Primeiro, dá validade à nossa fé. A ressurreição de Cristo valida a nossa fé. Versículo 14 e o 17. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Vã é vazia, sem consistência, nada, não é nada, não vale coisa nenhuma a fé de vocês. Versículo 17 ele repete, quase literalmente: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Agora veja o peso do que Paulo está dizendo aqui. Se Cristo não ressuscitou, a fé é vazia, completamente sem efeito. Ora, se a salvação vem pela fé e a fé não tem efeito, então a pessoa não está salva. Claro, ainda continua, se não está salva, continua condenada por causa dos seus pecados. Ou seja, entre os pontos, isso é básico, entre os pontos que Deus exige para considerar válida a fé de alguém, está a ressurreição de Cristo. Ninguém pode dizer que tem uma fé salvadora em Jesus Cristo, se nesta fé, nesta convicção, não está incluída a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. A convicção na ressurreição de Cristo é um elemento fundamental que compõe a essência, a própria essência da verdadeira fé salvadora. Com absoluta certeza você pode dizer para alguém que fala: eu creio em Jesus Cristo, ótimo, que ele viveu, que ele até morreu na cruz, eu aceito isso, pagou pelos nossos pecados, pois é, e ressuscitou. Não, ressurreição aí para mim já é outro assunto, é mais complicado, aí eu não sei. Então, aceitar que ele morreu pelos nossos pecados, eu aceito. Que ele ressuscitou naquele negócio de terceiro dia e tal, não, aí não. Mas ele foi um homem muito bom, um homem de Deus, um homem querido de Deus, poderoso, até que ele não teve pecado nenhum, eu aceito. E que ele morreu por mim, pagou meus pecados com o sangue dele na cruz. Mas ainda estou em dúvida se ele ressuscitou. Esta pessoa não é salva, porque esta fé não inclui o elemento da convicção na ressurreição dele. É uma fé vazia, é uma fé falha, incompleta. Isso é importante. Aliás, Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10, Paulo deixa isso claro mais uma vez. Vejam aqui quando ele resume a salvação de alguém. Romanos 10, 9, isso é importante até para evangelizar, irmãos, para falar de Cristo para alguém. Começou as mesmas de salvação, é pela fé, é pelas obras, é fazendo aí promessas, cumprindo as promessas e fazendo aí as penitências. Como é isso aí? Rapaz, eu vou te resumir o que é, na essência, ser salvo em Cristo. Vamos lá, Romanos 10, 9 e 10, que eu vou ler para ti. Pois leia. Aí diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Não é só crer na morte, mas na própria ressurreição, ela está incluída aí.
A crença, a convicção na ressurreição dele está incluída na própria definição de salvação. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, a sugestão prática: procure se exercitar em pensamentos e reflexões sobre a ressurreição de Cristo. Pode ter certeza, irmão e irmã em Cristo, que isso fará bem à sua fé. Se crer na ressurreição de Cristo é uma condição básica, é um elemento sem o qual esta fé nem existiria. Então, você alimentar o seu espírito de coisas, de verdades, de leituras sobre a ressurreição de Cristo, alimentar isso, está exercitando a sua alma com esses pensamentos, se lembrando disso, com absoluta certeza, isso é uma vitamina para a sua fé. Não esqueça isto. Segundo efeito prático da ressurreição de Cristo na nossa vida, dá sentido à nossa esperança de vida eterna. Ainda em 1 Coríntios 15, e voltando até lá, no versículo 19 agora, diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Uma frase forte e muito, muito interessante, até para nós mesmos nos lembrarmos. Na realidade, quando o Novo Testamento usa a palavra esperança relacionada com a fé em Cristo, não é no sentido de expectativa e não mais do que isto. Eu fiz uma boa prova e eu estou com esperança que dessa vez eu passo. Essa esperança é um desejo baseado num fato, mas que não passa de um desejo que pode muito bem acontecer o contrário daquele desejo. E aí? Ainda não foi dessa vez, ó. Foi por pouco, mas ainda não foi desta vez. Então, a esperança daquela pessoa não passou disto, de um desejo forte, não um desejo amalucado, mas um desejo com base numa prova que ele achou até boa, e de fato foi boa a prova do concurso, mas teve mais pessoas que fizeram uma prova melhor do que a dele e passaram na frente, só tinha tantas vagas, pronto. Então é um desejo que tinha sentido, mas não aconteceu. Era uma esperança só nisto. Então a palavra esperança, eu sou um pouquinho cismado com ela, nesse sentido, quando fala da esperança do crente. Eu não sou contra, obviamente, porque está correta a ideia, mas eu acho que é uma palavra fraca. Ela é fraca para explicar realmente o tamanho e a segurança da expectativa do crente quando espera essas coisas futuras que virão em Cristo, como o estabelecimento da vida eterna ao lado dele e tudo mais, porque não é mais uma esperança simplesmente traduzível como um desejo baseado em algum fato razoavelmente provável de acontecer. Não é. Esperança aí é certeza, certeza absoluta. Pode chamar esperança, mas não esqueça que não cabe aqui o elemento de dúvida, o elemento de que talvez aconteça, mas talvez não aconteça. Tudo bem, eu disse apenas que tinha esperança, não aconteceu, fazer o quê? Não, isso não cabe na nossa fé em Cristo. Então, quando Paulo fala aqui no versículo 19, se a nossa esperança, a nossa certeza, a nossa convicção, aguardando as coisas em Cristo, mas se é só para serem realizadas aqui mesmo essas coisas,
Ele é forte quando diz: nós somos os mais infelizes das criaturas, não vale nem a pena crer em Cristo, melhor não crer. Forte isso, melhor não crer. Para achar que tudo que Ele tem a nos dar é nesta vida, e não passar disto, ressurreição é uma coisa secundária, ou talvez nem tenha acontecido, sei lá, mas aqui com certeza, com essa fé que eu tenho em Jesus Cristo, Ele vai me fazer pessoa muito feliz e com grandes conquistas. É muito bom ter Jesus na minha vida. Minha vida mudou aqui na terra e vai mudar cada vez mais. Sim, e a vida eterna. Aí eu não sei. Está tudo errado, incompleto, fortemente incompleto e danoso, inclusive, esse tipo de convicção. Então, a ressurreição de Cristo está por trás dessa nossa certeza que temos, porque, como ele diz aqui, nós somos infelizes, os mais dentre os homens, mas nós não somos infelizes, nós não nos sentimos infelizes, e mesmo que não dependamos tanto dos nossos sentimentos, mas formos buscar na palavra de Deus uma base para a nossa felicidade, nós vamos encontrar. Por quê? Porque Ele de fato ressuscitou. Então, se Ele ressuscitou, está tudo ok com relação a essa certeza absoluta que eu tenho quanto à minha vida eterna. Se não fosse a ressurreição dele, eu seria um tremendo infeliz neste mundo. Então, a lembrança constante desse evento maravilhoso da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, essa lembrança sustenta, reforça, robustece cada vez mais essa nossa certeza. Como é que tu consegue crer tanto, hein? Tantos problemas que eu vejo que tu enfrenta, e as pessoas que se dizem crentes também, e a história da igreja cristã é cheia de sangue, cheia de martírio de todo jeito. Como é que pode, rapaz, tu acreditar nessas coisas? É porque Cristo ressuscitou, rapaz. Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Ele está me esperando lá para passar a vida eterna com Ele. É por isso. Eu não sei se ocorreria a nós dizer isto, mas deveria ocorrer. Colocar o elemento da ressurreição de Cristo no meio das nossas explicações práticas. Como é que tu consegue ser feliz desse jeito, rapaz? Sofrendo e rindo, porque Cristo ressuscitou. Mas, rapaz, o que tem uma coisa a ver com a outra? Se Ele ressuscitou, eu vou ressuscitar também. Eu vou ter a vida eterna ao lado dele. Então a minha alegria, tu acha que está nessas coisas velhas daqui? Está enganado. A minha alegria tem base na ressurreição de Cristo, porque Ele já está lá, ressuscitou, voltou para o céu, e é para lá que eu vou, porque eu vou ressuscitar também. Não sei se essas coisas estão na sua cabeça no dia a dia, deveriam estar, porque, repito, são pensamentos, são convicções que fortificam a nossa esperança, solidificam ainda mais a nossa certeza e robustecem a nossa fé. Terceiro efeito prático: contribui para a nossa felicidade aqui na terra. Ainda no versículo 19, usando a mesma passagem, o mesmo raciocínio, a ressurreição de Cristo garante a minha própria ressurreição. Se eu morrer antes do arrebatamento, ficarei no estado provisório, já no paraíso, mas no estado provisório ainda sem corpo, aguardando a ressurreição dos crentes da igreja de Cristo, quando Ele vier buscar a igreja dele nas nuvens, no que nós conhecemos como a primeira etapa da sua segunda vinda. Será o famoso encontro dele nos ares, com a sua igreja. Os que tiverem morrido ganharão corpos glorificados, e os que estiverem vivos na ocasião serão transformados repentinamente, passando diretamente para o estado eterno. Então será a ressurreição dos crentes da igreja. Vamos ler 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 a 18, uma passagem clássica sobre o arrebatamento,
1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, quer dizer, aos que já morreram, em Cristo, para que não vos entristecedes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, os que já morreram. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Paulo, por que você escreveu isto? Versículo 13, porque não quer que os irmãos sejam ignorantes e não se entristeçam à toa. E o versículo 18, que eu vou ler agora: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então, uma revelação fantástica dessa que Paulo nos dá em primeiríssima mão sobre bastidores celestiais, ele faz de uma maneira muito prática, porque tinham irmãos que estavam muito tristes, porque perderam parentes queridos, crentes, e agora? Eles perderam a ressurreição, perderam a vinda de Cristo, estavam tristes. O Espírito Santo então revelou a Paulo isto, diz: Paulo, diz aí, consola esse povo. E Paulo então escreveu esta parte. Mas observe o aspecto prático desta revelação aqui, para consolar irmãos que estavam entristecidos. Tudo bem que você não tem essa tristeza específica que esses irmãos tinham lá. Aliás, você já leu isso aqui 10, 20, 30 vezes, sabe isso, já ouviu falar nisso. Porém, não permita que este fato belíssimo do arrebatamento venha a ser mais um item doutrinário na sua declaração de fé. O efeito prático desta informação na sua vida deve ser muito forte, lembrando que foi por isso que Paulo ensinou, para que vocês deixem de ficar tristes. Eu já vi crentes perdendo entes queridos dizer: pastor, que coisa boa saber que eu vou vê-lo lá no céu, ou vê-la lá no céu de novo. É exatamente isto, esta convicção de que por causa da ressurreição de Cristo, todos nós vamos ressuscitar e estaremos para sempre com o Senhor. Já vi pessoas chorosas, saudosas, querer ir. Eu gostaria que Deus abreviasse a minha vida. Eu estou com tanta saudade do fulano, da ciclana, desse meu ente tão querido. Isso aqui ficou tão sem graça. Eu gostaria de partir logo. Por quê? Morrer, coisa horrível? Mas porque lá eu vou encontrar com ele, com ela e com tantas pessoas queridas que já morreram. Então o efeito prático disso deve ser fantástico. Mas para isso ter efeito, isso deve acontecer que o seu coração, a sua mente esteja cheia dessas coisas. Pensai nas coisas que são do alto, não nas que são aqui da terra. Então esse pensar, ele é pesado, ele é forte. Considerai, se concentrem, entreguem-se em seus raciocínios, seus pensamentos, nas suas conversas, no tempo que você tem, a sua inteligência. Pense nisto. Com certeza isso vai gerar em você alegria, vai gerar em você
um medo cada vez menor da morte, que é razoável que tenhamos medo da morte, até pelo instinto de vida que nós temos implantado em nós. É razoável, é normal, é humano. Mas vai diminuindo isso e aumentando cada vez mais a naturalidade com a qual um crente deve ver a morte. Ora, sem a morte não vou encontrar com Cristo, a não ser que eu esteja vivo na época do arrebatamento, mesmo assim eu vou ser transformado. Então começa a ver as coisas futuras, as coisas que envolvem a vida eterna de uma maneira mais natural, e isso gera alegria, ajuda nas tensões do dia a dia, ajuda a diminuir o estresse, as angústias da vida, que são grandes. Agora eu não vou ousar perguntar, primeiro que eu não quero que ninguém responda. Então, já que vocês não vão responder, eu vou ousar perguntar assim. Eu sei que é impossível você medir isto, mas tem lido muito sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo no último ano? Eu vi uma pregação boa, pastor, sobre a ressurreição de Cristo. Quando? Na Páscoa passada. Legal. Há um ano, todo ano eu ouço uma pregação sobre a ressurreição de Cristo. Acho bom, me faz um bem. Aí, próximo ano se ouve outra. Primeiro, já não é muito bom do pregador estar falando sobre a ressurreição uma vez por ano, uma vez que ela é tão essencial à nossa fé. Segundo, porque você não vai culpar o pregador, paciência, porque está pregando pouco para você sobre a ressurreição, sobre qualquer outro assunto. Vá lá, você não tem a Bíblia, não, você não sabe ler, pois vá buscar, vá beber. Então encha o seu espírito, a sua mente, das coisas do alto, em vez de tantas coisas aqui da terra. É demais o desequilíbrio que nós permitimos a nós mesmos fazer. Então quem lê um texto desse sobre o arrebatamento fica maravilhado, que coisa espetacular. Eu e Cristo estaremos juntos, ressuscitados. Que espetáculo! E a certeza disso, com certeza, melhora a qualidade de vida. Aqui, estou falando disso o tempo todo para mostrar o efeito prático da ressurreição de Cristo em nossas vidas. Não é só uma verdade teológica. Agora vamos deixar 1 Coríntios 15, vamos para mais 3 efeitos práticos da ressurreição de Cristo em outros livros, no caso agora, Atos 17 e 31. Atos 17 e 31. Porque estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão, de um homem, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Nunca gostei desta tradução, do verbo acreditou, porque não faz muito sentido, reconheça. No sentido que nós conhecemos o verbo, acreditar é crer, levar a sério. Então vamos traduzir assim, como vocês vão ver que vai perder completamente o sentido. Um homem que Deus destinou e acreditou, creu diante dos homens. Deus Pai creu em Cristo diante dos homens? Faz sentido nenhum. Vamos tentar de novo. Um homem que destinou e levou a sério diante dos homens. Não. Aí eu fui estudar a palavra do grego. Aí descobri que a Nova Versão Internacional tem uma tradução melhor aqui. Está correta, está de acordo com o texto. Diz assim: pois estabeleceu um dia em que há julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então esse acreditar aqui é no sentido de mostrar algo, dar um crédito a algo, mostrar que aquilo foi aceito.
Vejo isso aqui, é uma maneira de eu mostrar a vocês, diante de todos vocês, que eu aceitei a morte dele, é que eu ressuscitei. Deem crédito à morte dele, porque eu dei crédito, eu aceitei. Então quero que vocês saibam disto. A maneira de eu mostrar isso e tornar isso verossímil e crível diante de vocês é eu ressuscitá-lo. Então o que essa passagem quer dizer é exatamente isto, que ao ressuscitar o Senhor Jesus Cristo, Deus estava mostrando que estava satisfeito aqui no sentido técnico, que a justiça dele foi satisfeita, foi cumprida em Cristo, e assim estava perfeitamente resolvida a pendência de todo aquele que viesse a crer em Cristo. E foi exatamente o cumprimento da justiça que Cristo fez ali no Calvário que deu base para a nossa salvação. Então, quarto efeito prático da ressurreição de Cristo em nossas vidas: demonstrou a aceitação pelo Pai do sacrifício de Cristo e, portanto, forneceu as condições para nos salvar. Use a ressurreição de Cristo sempre nesse sentido. Senhor, que coisa bonita isto. O prazer que tu tiveste em ressuscitar teu filho, não apenas pelo próprio prazer de teres novamente o teu filho querido ao teu lado, mas uma maneira de tu provares que aceitaste o sacrifício dele, sacrifício esse que me deu a salvação. Que ressurreição maravilhosa esta, para a minha vida. Quinta implicação prática em nossas vidas: ela está intimamente, da ressurreição de Cristo, ela está intimamente relacionada com a nossa regeneração. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Diz assim, 1 Pedro 1 e 3: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, regenerou mediante a ressurreição de Jesus. Aqui Pedro, ele liga diretamente a regeneração do salvo com a ressurreição de Cristo, bem condicionado uma coisa com a outra. O que é regeneração? Em poucas palavras, um ato de Deus pelo qual Deus gera uma pessoa de novo, dando uma nova vida, fazendo o indivíduo pertencer a uma nova criação, no caso, uma criação espiritual dos filhos de Deus em Cristo, uma nova família, que vem de dentro da raça humana, sai da raça humana, mas é uma família, é uma criação à parte. Então, a regeneração é quando Deus dá esta segunda vida, ela dá essa segunda entrada nesta família, quando Ele dá vida espiritual a quem estava morto nos seus delitos e pecados, como todo ser humano que veio ao mundo depois que Adão e Eva pecaram. Então faz parte da regeneração, desta nova vida que Deus lhe dá, aquela esperança, certeza de que nós acabamos de falar, que Pedro aqui, por sinal, chama de quê? Não sei se você notou, esperança viva. Pois bem, a regeneração foi realizada mediante ou através da ressurreição de Cristo. Revelação direta de Deus. Talvez não fosse algo que nós iríamos concluir apenas pensando, meditando, mas é fato. Em outras palavras, se não fosse a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, você não teria sido regenerado, porque a sua regeneração depende diretamente da ressurreição
de Cristo. Cada vez que você pensar, puxa vida, como é gostoso eu fazer parte de uma nova criação, como é gostoso eu ter certeza de que vou para o céu, certeza absoluta, uma esperança viva de que vou para o céu. Aí pense também, pois eu só tenho esta certeza porque fui regenerado. E eu só fui regenerado porque Cristo ressuscitou. Vejam, antes de ir para o último ponto, o quão importante é a ressurreição de Cristo para a nossa salvação e para o nosso estado hoje de vida. Quando Paulo usa a ressurreição de Cristo, como já falei, para dar alegria para os irmãos que estavam tristes com os outros que tinham morrido. Cuidado, para não estar deixando de lado a questão da ressurreição, quando você pensa na sua salvação, e quando você fala de Cristo, super enfatizando a morte de Cristo, à custa de pouco enfatizando ou subenfatizando a ressurreição de Cristo. Não faça isto. Pastor, e quantos por cento? Eu dedico aos meus pensamentos, às minhas reflexões, às minhas orações, quantos por cento para a morte de Cristo, o efeito da morte de Cristo na minha vida e a ressurreição de Cristo? Eu diria 50. 90% pensando na morte dele e 10% na ressurreição? Eu acho que não. É o que nós fazemos, talvez. E mesma coisa quando nós falamos do Evangelho. Pode olhar, irmãos, pode ver um folheto, pode ver. Folheto eu não sei porque é feito com mais cuidado, porque vai por escrito, feito por algum estudioso de fato, um pastor acadêmico que realmente vai levar a teologia de uma maneira mais completa naquela pequena mensagem. Então esqueça os folhetos aí e os livros de teologia, que vai estar tudo lá. Mas no seu papo, assim é melhor, o seu papo com um colega, com um parente que não conhece Cristo, seria muito interessante alguém ter gravado, um anjo gravou todas as vezes que você pregou no último ano para alguém. Você falou de Cristo formalmente, informalmente, se você é uma pessoa da escola dominical, se é um pregador como eu, ou se você não é pregador, nem é professor, mas gosta de falar no ponto do ônibus e gosta de testemunhar por caixa do supermercado, ótimo. Então, estão lá gravadas todas as horas ou minutos que você falou de Cristo para um não crente. Seria muito interessante ver quantos por cento, que porção você deu para a morte de Cristo e que porção você deu para a ressurreição de Cristo. O objetivo principal desta pregação é este: é lhe sacudir, me sacudir, para que nós tenhamos mais em conta a importância da ressurreição dele. Talvez nós damos isso como tão certo, que é, aos nossos olhos de fé, graças a Deus, não é mais um problema para nós, não nos preocupamos com isso, porque já é absolutamente, como 2 e 2 são 4, certo para mim, que ele ressuscitou, eu vou ressuscitar também, tudo bem, mas deixa de lado da mente, e não fica renovando o seu espírito com essas verdades absolutamente úteis para a robustez da sua fé e para o efeito da sua pregação a quem não tem Cristo. Não deixe de lembrar-se da ressurreição de Cristo juntamente com a morte de Cristo. Aliás, se você não falar na ressurreição para alguém que não conhece nada do Evangelho, um índio ou um matutão lá, sei lá da onde, que nunca ouviu falar coisa nenhuma do Evangelho, se você não falar, por acaso esquecer e ficar só na morte espetacular dele, espetacular no sentido de necessária, sofrida, poderosa pelo sangue dele, que tem poder para remir os pecados, e você fala corretamente na importância absoluta da ressurreição, da morte de Cristo, aí esquece a ressurreição. Aí quando você dá as costas, o outro,
que pena, né? Lá ficou, no túmulo. Agora eu sei que é uma coisa muito conhecida, extremamente falada e tal, a ressurreição, e os artistas da Globo todo ano aí fazem um badalo grande, e propaganda, e paixões de Cristo de todo jeito, todo lado e tal. Então é quase teórico eu achar que tem alguém no mundo que pensa que Jesus Cristo ficou naquele túmulo. Eu estou só lembrando que se você não falar, a sua mensagem ficou incompleta, e pela sua pregação Cristo ficou no túmulo. Que pregação estranha, pastor. Pois é, você deixou Cristo no túmulo. Pastor, mas no meu coração eu creio que Ele ressuscitou dentre os mortos. Ótimo, você disse para o outro. Você tentou convencê-lo disso? Você argumentou na sua pregação isto? Ou você o deixou na morte? Talvez uma sugestão para esse título da pregação, a alternativa fosse: não deixe Cristo na morte. Última implicação prática que eu notei, podem ter mais, está intimamente relacionada à ressurreição de Cristo com a nossa justificação. Romanos capítulo 4, versículo 25, passagem que tem dado muita discussão entre os teólogos e intérpretes da Bíblia. Romanos 4, 25, então, diz, vamos ver o 24 para poder pegar o contexto. Mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual quem? Nosso Senhor Jesus, foi entregue por causa das nossas transgressões, e ressuscitou por causa da nossa justificação. Eu não vou perder não que eu não perderia, mas eu não é o caso aqui, investir tempo explicando exatamente essa passagem, ou por causa de um e do outro, mas deixe-me dizer o seguinte: eu entendo que essa passagem diz que a morte de Cristo permite que nossos pecados sejam perdoados. Morreu por causa dos nossos pecados para que eles fossem perdoados. E a ressurreição de Cristo mostra que não teria sentido nós termos uma vida de justificados sem a presença dEle. Deus o ressuscitou dentre os mortos. Obviamente não é o único motivo no mundo, que se não fosse isso, Cristo teria ficado para sempre na morte, que seria até impossível. A Bíblia diz que é impossível que a morte o retesse, mas Paulo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, ele faz uma ligação íntima da nossa justificação com a ressurreição de Cristo, tão íntima quanto do perdão dos nossos pecados com a morte dele. Estão vendo de novo a importância da ressurreição de Cristo ao lado da importância da morte dele pelos nossos pecados, ao lado. Em suma, quer eu entenda bem ou não, quer você entenda bem ou não, sem a ressurreição de Cristo, você não seria justificado, ou não teria uma vida de justificado, seria absurdamente incompleta a salvação que Ele operou em nós. Com a morte dele, Ele pagou os nossos pecados, mas não para aí, porque era preciso algo mais do que nós sermos apenas perdoados nos nossos pecados. Seria necessário uma justificação, um ato de Deus nos declarando como quites com a justiça divina, ato desse que teria de ser seguido por uma vida coerente de alguém que foi justificado, declarado quite com a justiça divina.
Então a justificação, como vemos aqui, não é só aquele ato isolado, instantâneo, judicial de Deus. Você está justo comigo, está justificado, porque você crê em Cristo. Ali é o início de uma vida de justificação, uma vida como consequência daquele ato de Deus, mas envolve a própria santificação nossa, envolve a nossa glorificação. Então, tudo isto não aconteceria se Cristo não tivesse ressuscitado. Pastor, eu acho muito esquisito isso. O quê? Imaginar eu salvo dos meus pecados, porque Cristo morreu. Mas se ele não ressuscitou, eu teria ficado então o quê? Um salvo pela metade? Use a expressão que quiser, eu não sei explicar direito também não. O que eu sei é que está escrito que a ressurreição do Senhor Jesus Cristo é parte inerente da nossa salvação. Isso eu sei dizer. A morte perdoou os nossos pecados, e a ressurreição mostra que fomos justificados e deu sentido a essa justificação. Seja como for, meus irmãos, meus amigos, o fato é que cristianismo sem a ressurreição de Cristo e sem a nossa ressurreição depois, seguindo a dele, que já foi feita, é mera ilusão. Cristianismo sem ressurreição é mera ilusão. Pastor, tudo bem, mas essa ideia de Cristo não ter ressuscitado, que o senhor está aí um bocado de tempo falando, é pura teoria, é especulação total. Eu não sei nem porque que o senhor está gastando uma pregação inteira para falar de uma impossibilidade, porque a morte não poderia reter a segunda pessoa da Trindade, então seria impossível ele não ter ressuscitado. E eu sei que ele ressuscitou, eu sei que eu vou ressuscitar também, eu creio nisso. Então eu preciso ficar pensando nisso bastante. Precisa. Não é que você precisa pensar nisto e se lembrar dessas coisas. Eu tentei já colocar isso ao longo da pregação, estou encerrando. Não é que você precisa disso para você se convencer cada vez mais que Cristo morreu e ressuscitou, que você vai ressuscitar também, porque Ele ressuscitou. Você lê para se convencer. Não, você já está convencido, eu também estou, eu creio, graças a Deus pela fé que Ele nos deu. Mas, sabe o que acontece? É que a gente termina se agarrando tanto às coisas da vida, desta vida, e concentrando nossos pensamentos, concentrando nossa inteligência, nossa memória que é limitada, nossa capacidade de compreensão que é limitada, nós sobrecarregamos esta nossa capacidade de coisas da terra. Esse é o problema. E terminamos não tendo espaço na mente, no coração, nem no relógio, para pensarmos nas coisas futuras, inclusive a ressurreição de Cristo, que aliás é passada, mas está ligada com a sua, que é futura. E isso traz consequências sérias. Que consequências? Um crente apático, sem vitamina, fraco, para não dizer fracassado. Um crente tão emaranhado com as coisas daqui, que não tem nem tempo de pensar na ressurreição de Cristo, nem a dele próprio, nem nada para frente, não, é outra coisa lá. É um crente fracassado. Vai ter uma vida sem sentido aqui, incoerente com o que ele diz que crê e o que ele vive, todo mundo olhando. É quase patético. É quase patético. Olhar e dizer, mas ele diz que crê. É tão bonito quando ele fala de Jesus Cristo.
diz coisas tão lindas que fazem tanto bem a mim ouvir. Fala que Cristo morreu, fala que Cristo ressuscitou, fala que Ele próprio vai ressuscitar. Eu acho esquisito, mas Ele diz que vai ressuscitar também, talvez meio misticismo, meio fanatismo, sei lá, mas Ele diz, eu acho bonito, eu queria crer desse jeito aí. Então ele diz bonito, Ele fala bonito, mas este aqui não é o mesmo que eu vejo assim, na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, não é o mesmo? Nossa, isso não é fracasso? Eu não sei o que é, como vida cristã. Então a morte de Cristo, a ressurreição dele serve apenas para ficar evidenciadas por palavras bonitas na sua boca quando você fala de Jesus? Ou é uma realidade prática, que tem efeito prático na sua vida? Pena que é muito comum o crente entrar nesta situação aqui, e ressurreição vira objeto de pregação, talvez uma vez por ano. Muitos crentes praticamente esquecem que devem viver neste mundo com um olhar fixo na vida eterna. Praticamente esquecem. Eu vou dizer de novo, praticamente esquecem que deve viver esta vida olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, olhando para Ele, pensando nas coisas que são do alto, onde Cristo vive. Repito, Colossenses 3, 1 e 2, não nas que são aqui da terra, considerando essas coisas. É uma pena. Ficam bloqueados, terminam ansiosos, que a esperança em Cristo se transforme logo em coisas daqui. Agora eu sou crente, agora eu vou orar para que aconteça isto, aquilo e aquilo. Só que você vai examinar o isso, aquilo e aquilo, é tudo coisa aqui da terra. Tudo coisa aqui, é o salário, é passar no concurso, é casar com a amada. Não é que seja errado querer passar no concurso, casar com a moça amada, tudo bem. Mas quando se resume nisto, os pedidos do crente, a concentração dele, a esperança em Cristo, eu tenho certeza que Cristo vai me dar isso. Primeiro, não vai ter. Você não pode aplicar a certeza absoluta das coisas eternas com a convicção que muita gente erroneamente, muitas vezes levado por falsos mestres, creem nas coisas aqui. Eu tenho certeza que dessa vez Cristo vai fazer isso por mim, e coloca o nome de Deus, o nome de Cristo no meio, ele não faz coisa nenhuma, porque ele não revelou na palavra dele com quem você ia casar, ou quando é que você vai passar, ou se aquele exame vai dar negativo ou positivo, você não sabe. Então pare de falar que tem certeza nas coisas de Cristo com relação aqui na terra a sua vida. Você não sabe da interferência dele na sua vida. Então nós trocamos, falamos nele o tempo todo quando é para coisas daqui. Falamos em Cristo, e a nossa esperança está muito ligada, esperança em Cristo, nas coisas daqui. Mas pouco ligamos Cristo com a nossa eternidade, no sentido do dia a dia. Eu estou falando, gente, no sentido do dia a dia. Não é que você não crê nisto, não é que você é um crente falso, não é que você é um hipócrita, está dizendo que crê uma coisa e crê na outra. Não, eu admito que você crê legitimamente em tudo que a Bíblia diz sobre o Senhor Jesus Cristo. O que eu estou falando é da incoerência entre o que você diz que crê e crê, e o que você vive, o que você mostra no dia a dia, as coisas que realmente você considera. Então fica esperando coisas maravilhosas de Cristo aqui nesta terra, e sabe o que vem? Tribulação, dores, doenças, mortes, dureza, e dureza, e dureza. Alegriazinha, dureza. Outra alegriazinha, dureza, tristeza, tristeza. Essa alegria até que foi boa,
outra tristeza, 3 vezes maior do que a última alegria, aí outra, não para não. Senhor, cadê minha esperança? Cadê minha esperança? Me converti, comecei a esperar coisas maravilhosas de ti e aqui, e cadê? Mensagem de falso mestre, não da Bíblia, porque a Bíblia não manda nós termos esperança nenhuma em Cristo, no sentido de certeza que Ele vai fazer interferências nesta vida quanto à situação A, B ou C da nossa vida. Não sabemos. Nós temos certeza que Ele nos ama, nós temos certeza que Ele acompanha com muito interesse a nossa trajetória, nós temos certeza de que Ele nos protege quando Ele quer, da maneira como Ele quer. Temos certeza, mas muitas vezes não protege, porque não quis. Aí nessa hora Ele deixou de ser bom. Não, temos certeza que mesmo quando Ele não nos protege, permite desastres, catástrofes em nossas vidas, mesmo nesses momentos, Ele está nos amando. Isso nós temos certeza. Só isso. Mas você não pode ter mais certeza de coisa nenhuma na sua vida com relação a Cristo. Além disso que eu estou dizendo aqui, dessa convicção férrea que o Espírito Santo coloca em nós com base na Bíblia. Mas que isso aqui vai dar bem, aquilo vai terminar bem, aquilo vai terminar assim, aquele problema vai resultar assado. Você não sabe e não espere. Porque se você esperar, você pode terminar bastante profundamente decepcionado com Cristo. Agora adivinhe quem está errado quando alguém se decepciona com Cristo. Adivinhe. Então você criou uma falsa expectativa, e espero que não por mim, pela minha pregação, pelo menos pelo que eu entendo das Escrituras. Coisa triste é um crente frustrado, porque ele está errado do começo ao fim. Nunca ele pode ter razão, e fica triste, infeliz. Agora, é claro, e eu acabei de dizer que nós temos alegrias aqui também, e podemos esperar em Cristo algumas alegrias, alguns momentos de felicidade, tudo bem, mas não sabemos quando virão, em que intensidade virão, como virão, não sabemos. E o errado mesmo é esperar que a vida aqui seja caracterizada por essas alegrias que Cristo nos dá, esses momentos de satisfação, dinheiro, bens, comprando algumas coisas que a gente sempre sonhou ter. Amém. Você compra suas coisas, que você progrida, você tem um certo conforto, tudo bem, e Cristo pode ter lhe dado isso? Pode, mas não é característica da sua vida em Cristo. Irmãos, não pense que a vida aqui é uma miniatura do céu, porque não é. Eu não gostaria de ir para o céu se esta vida aqui fosse uma miniatura do céu. Quer dizer que as minhas ansiedades aqui lá vão ser multiplicadas? Quero não. Eu acho que vai ser um inferno, quando as ansiedades, os temores, os medos serão multiplicados, e será no inferno. Não entenda a vida aqui, nem ache que isso aqui é um pedacinho do céu, é uma amostra pequena do que você vai ter no céu. Não é. Agora, se você disser, há momentos nesta vida, quando eu estou orando diante de Deus, quando eu estou vendo um passarinho e penso no meu Criador, e penso no meu Salvador, e penso, ele ressuscitou, vou ressuscitar com ele, vou ficar eternamente com ele. Um pedacinho do céu. Quando eu estou na igreja, junto com aqueles irmãos queridos, a gente está ali abrindo o coração um para os outros, numa comunhão tão gostosa que não é um pedacinho do céu. E mesmo assim um pedacinho muito imperfeito, porque o irmão tem pecado dentro, você também tem, o irmão pode estar abrindo o coração ali, está sendo hipócrita, e você também, ou então o irmão está falando uma tristeza tremenda, você está pensando no almoço, que é só meio-dia, o irmãozinho não para de falar, mas você coloca a cara assim de pena, mas pensando na picanha, sei lá. Então tudo aqui, gente, tudo aqui embaixo é esquisito, é confuso, é misturado. Cuidado com esta vida aqui. E nem começa a fazer comparações muito constantemente com o céu
Não, você não pode imaginar a maravilha que será o céu. Você vai estragar a sua expectativa de céu se começar a comparar com as coisas daqui. Então busque na Bíblia como será o céu, leia livros bons sobre o céu, tudo bem, e curta momentos de intensa felicidade em Cristo, pensando no céu vai ser muito maior essa felicidade. Vai, claro, mas que a vida que é uma miniatura, negativo, não é. Então termino lembrando que devemos ter uma lembrança muito mais viva, muito mais colorida, muito mais forte da ressurreição de Cristo no nosso dia a dia. Quanto mais nós apreciarmos isto, mais nós iremos apreciar o que Deus fez por nós. E como já coloquei, ao evangelizar, falar de Cristo para alguém, não deixe de enfatizar. E eu aproveito para enfatizar para quem porventura ouvir essa pregação, está ouvindo, não tenha Cristo. Enfatizo, é fundamental você crer na ressurreição de Cristo. Se você não consegue crer, já está começando a acreditar, a aceitar que Ele é uma pessoa da Trindade, que Ele morreu de fato, pagou os pecados de quem crê nele, ótimo, mas essa parte da ressurreição você não conseguiu ainda crer, pois saiba que você ainda precisa ser conquistado pelo Espírito Santo nesta parte, e peça a Ele, peça a Deus, Senhor Deus, me faz convicto da ressurreição de Cristo. Não é coisa de segunda importância, não é um mero complemento à morte dele. Graças a Deus, irmãos, pelo nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado e pela ressurreição que nós vamos ter nele. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra pregada, que o teu Espírito Santo utilize-a como bem entender, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, esse Senhor ressuscitado, glorificado, que está ao teu lado agora. É que nós te agradecemos pela ressurreição, de que nós mesmos seremos alvos, cada um no seu momento. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e te agradeço. Amém.